Imagina só receber uma ordem tão estranha, tão publicamente humilhante, que desafia absolutamente tudo aquilo que se acredita. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos atos proféticos mais bizarros da história, a performance de choque de Ezequiel, um homem que foi encarregado de viver na própria pele a destruição da sua nação antes mesmo que ela acontecesse. Vamos começar com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Até onde alguém iria para provar um ponto? Para fazer uma mensagem crucial ser ouvida? Quebraria uma regra? Arriscaria a própria reputação? Pois é, o profeta Ezequiel foi confrontado com essa questão da forma mais intensa possível. Ele recebeu uma missão que não testou apenas a sua fé, mas os seus limites físicos, emocionais e o que talvez tenha sido mais difícil de tudo, a sua própria dignidade. E olha que interessante, a primeira ordem que Ezequiel recebeu não foi para pregar, para fazer um sermão, não. Foi para atuar. Ele foi instruído a encenar uma peça de teatro, uma peça silenciosa, longa e, como a gente vai ver, profundamente perturbadora. E tudo isso bem no meio da rua, para todo mundo ver. O primeiro ato dessa peça, a encenação de um cerco militar. Basicamente uma maquete viva do terrível destino que estava aguardando a cidade de Jerusalém. E os detalhes eram bizarramente específicos. Primeiro, pegar um tijolo e desenhar nele um mapa de Jerusalém. Ok, parece simples, né? Depois, construir pequenas fortificações, tipo de brinquedo, ao redor do tijolo. Mas aí a coisa ficou realmente pesada. Ele teria que se deitar sobre o seu lado esquerdo por meses, imóvel, e depois virar e fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Agora, o ponto crucial é este aqui. Esse tempo não era aleatório. Cada dia que Ezequiel passou deitado representava um ano do pecado da nação. Os 390 dias do lado esquerdo para os 390 anos de iniquidade da casa de Israel e os 40 dias do lado direito para os 40 anos da casa de Judá. Ele estava literalmente carregando o peso de séculos de desobediência. E para garantir que ele não ia desistir, que não ia dar uma escapadinha, a ordem foi ainda mais severa. A instrução dizia que Deus o amarraria com cordas, prendendo naquela posição. Isso simbolizava a natureza inescapável do julgamento que estava por vir. Não tinha como fugir, nem para Ezequiel e nem para a nação. Mas a performance não parava por aí. Enquanto estava imobilizado, Ezequiel tinha que viver a realidade do circo na pele. Então, a próxima fase da profecia era sobre a sua dieta. Uma dieta projetada para que ele e o povo que o assistia sentissem o gosto amargo da fome que estava chegando. A ordem era fazer um pão com uma mistura bem estranha de grãos, tudo junto no recipiente só. Em tempos de paz, de abundância, ninguém faria isso. Essa mistura, por si só, já era um símbolo do desespero, da escassez de um cerco, onde as pessoas cozinham com qualquer resto que conseguem encontrar. A quantidade de comida era mínima, cerca de 230 gramas por dia. Era, de fato, uma ração de fome, calculada apenas para mantê-lo vivo, mas num estado constante de fraqueza, de necessidade. A água era ainda mais racionada, pouco mais de meio litro por dia. O texto diz que ele deveria bebê-la com ansiedade e com espanto, para transmitir toda a angústia de cada gota preciosa em tempos de desespero. Tudo que a gente viu até aqui já era extremo, né? Mas a ordem final, essa foi a mais chocante de todas. Foi o comando que finalmente levou Ezequiel, um sacerdote que era dedicado à pureza, ao seu ponto de ruptura. A ordem era cozinhar o pão dele sobre um fogo, mas o combustível seria excremento humano seco. E ele deveria fazer isso à vista de todos. A humilhação, a violação ritual, o puro choque dessa instrução, este era o clímax da performance. E aqui, pela primeira vez, que Ezequiel quebra o silêncio. Ele protesta. Ele clama a Deus quase em desespero, lembrando-o da sua vida inteira dedicada à pureza. Aquela ordem não era apenas difícil, ela violava a própria essência de quem ele era. Era simplesmente ir longe demais. Então, Deus cede em parte, permitindo que ele use esterco de vaca no lugar. Mas o simbolismo permanece intacto. O pão imundo representava o futuro do povo no exílio. Longe de sua terra, longe do seu templo, eles seriam forçados a viver entre estrangeiros, a assimilar costumes que consideravam impuros, perdendo sua identidade sagrada.
E assim, a mensagem final de toda essa performance angustiante se torna cristalina. Era um aviso terrível, inescapável, de que as consequências dos seus atos seriam fome, exílio e a completa desolação da sua nação. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. A performance de Ezequiel foi um ato extremo para um povo que já não ouvia mais as palavras. E hoje, em um mundo saturado de informações, de discursos, quando as palavras parecem perder o seu poder, que tipo de performance seria necessária para realmente fazer a gente parar e escutar?